Bom dia, gente. A nossa aula de hoje tem por tema membrana plasmática e como é um conteúdo muito extenso, falar sobre membrana plasmática, não ia dar tempo a gente falar tudo numa aula só. Então, eu dividi essa aula em duas, certo? Então, pessoal, quando a gente fala de membrana plasmática, a gente está falando do envoltório da célula, né? Ela envolve a célula. E também ela pode ser chamada de plasmalema. Além de membrana plasmática, ela vai ser chamada também de plasmalema, que vocês vão ver alguns livros por aí, certo? E ela está presente em todas as células. Não importa que seja uma planta, ou que seja um animal, ou bactéria. Se tem célula, tem membrana plasmática envolvendo ela. Então, precisamos pensar assim, ó. Uma célula, ela tem o meio interior, que faz diversas funções, e esse meio interior, ele fica isolado, né, do meio exterior, pela membrana plasmática. E qual é a espessura? E qual é a espessura de uma membrana plasmática? Ela vale entre 6 a 9 nanômetro, né, que é essa palavra nanômetro, né, que é um tipo de medida, que é como se um metro fosse dividido em milhões de vezes, sim, só para você ter ideia de como ela é pequenininha. Então, eu estou falando isso só para você ter ideia, é como se um metro fosse dividido em 1 milhão, né, ou milhões de nanômetro. Então, pessoal, aí a gente falou da espessura da célula, né? E essa espessura, pessoal, ela é tão fininha, ela chega a ser tão fininha, né? Que ela pode, assim, para poder observar ela, a gente ia precisar de um microscópio eletrônico extremamente potente, que aumente, assim, umas 200 ou 400 mil vezes a imagem, né? Para você conseguir ver aquela, uma linhazinha mais ou menos, né? Você não vai ver a membrana com toda essa precisão aí, como vocês estão vendo, né? Nessa figurinha aí. Você vai ver só uma linhazinha, com algumas coisinhas, mas que não dá para identificar por esse microscópio. Então, outra coisa importante você saber é a constituição da membrana plasmática. E ela tem constituição lipoproteica. Quer dizer o quê, professora? Lipo vem de lipídios, que vocês já devem conhecer, lipídios são gorduras. E também lipoproteica, né? Proteica vem de proteína, como a palavra já diz. E o principal dele é o fosfolipídio. Decorem bastante essa palavra, que vocês vão ver muito a gente falar dela. Quando fala membrana plasmática, sempre vai falar sobre fosfolipídios, certo? As proteínas, né, que estão contidas na membrana plasmática, elas fazem o transporte de fora para dentro da célula, né? E também de fora para dentro e de dentro para fora. A membrana plasmática também possui um modelo mosaico fluido, né? Esse modelo, pessoal, mosaico fluido, foi descrito, né, por dois pesquisadores, que eu não lembro o nome deles agora, mas vocês vão ver falar deles aí nos livros ou em vídeos, essas coisas, tá bom? Por que, professora, modelo mosaico, né? Porque eles decidiram colocar que a membrana ela tem, né? Ela possui esse modelo mosaico. Ou seja, né, ela tem essa fluidez, né? Ela é fluida, ela é tipo como se fosse uma gelatinazinha, a membrana plasmática, ela se movimenta, né? Ela tem tipo uma movimentação. E também essas proteínas que estão contidas nela, né? Elas não ficam paradas, elas ficam andando, mudando de lugar. Outra característica também da membrana plasmática é que ela é semipermeável. O que, professor? O que é semipermeável? Ou seja, pessoal, ela tem substâncias que passam e tem substância que não passa. Ou seja, ela é seletiva, né? Ela faz uma seleção do que pode ou não entrar na célula. Se ela é semipermeável, ela tem
permeabilidade, né? Eu nunca consigo falar esse nome. Mas você já me conhece, sabe que eu sou meio assim. Então, significa dizer que a membrana, ela seleciona, né? Tá aí, ó. Permeabilidade seletiva, né? Ela seleciona aquilo que sai e aquilo que entra na célula. Precisa ter um controle para isso, senão a célula pode até morrer. E aí, gente, já puxa as funções aqui, né? Nós vamos para as funções da célula, da membrana plasmática. Primeiro, elas têm a função de reverter, né? Reveste, né? Revestir. Como assim, revestir? Ela reveste a célula, ela está dizendo, a membrana plasmática, ela reveste toda a célula. Outra função também da membrana plasmática é de proteger a célula, né? Você sabe que ela está revestindo, se ela está revestindo, ela está o quê? Protegendo a célula de agentes que podem causar dano, né? Como os vírus. Outra função é selecionar tudo que entra e tudo que sai, né? Que eu já falei, de nossa célula. Por isso é que nós iremos falar sobre transportes. Só que essa aula de transporte, pessoal, a gente só vai falar na próxima aula, porque é um conteúdozinho da membrana plasmática, ele é um pouquinho complicado. Não é muito, mas só um pouco. E a gente tem que ter uma aula só falando sobre esses transportes, certo? Vamos ver aqui. Então, até aqui tá tranquilo, né? A gente já falou que as funções e falou também um pouquinho da estrutura. Agora a gente vai ver, pessoal, o modelo da membrana plasmática, mas antes disso, antes da gente ver esse modelo, a gente vai ver logo essa estruturazinha aí, né? A gente sabe que a célula, pessoal, ela possui uma bicamada, né, de fosfolipídio. Aí, como ela possui essa camada de fosfolipídio, eu coloquei aí o que é um fosfolipídio para vocês terem ideia, né? Como fala, ai, professora, camada de fosfolipídio, mas o que é isso, fosfolipídio? Bom, aí eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso, o que é um fosfolipídio. Então, pessoal, um fosfolipídio, ele tem uma cabeça polar e uma cauda, né, apolar. Se a cabeça é polar, ela é hidrofílica, ou seja, ela gosta de água. Enquanto a sua cauda, ela é hidrofóbica. Quando fala fóbica, né, vem de fobia, fobia vem de medo, ou seja, ela tem medo de água. Né? Nessa figurinha aí dá para vocês verem a cabeça dela, parte polar, hidrofílica, né? Hidrofílica é que ela gosta de água, ela vai estar em contato com a água, essa partezinha, enquanto essa partezinha, essas perninhas aí de baixo, né? A parte apolar, né? Ela é hidrofóbica, ela vai ter medo de água, né? Então, olha só, esse fosfolipídio, eles se organizam de uma maneira onde a cabeça fica tanto para fora da célula quanto para dentro da célula, onde tem água. E essas perninhas que são hidrofóbicas, elas ficam para dentro, né, da membrana, onde não existe água. Sem essas características dessa molécula, não existiria a membrana. Elas estão presas, né, como é que eu posso dizer? Com as outras cabecinhas, né? Que eu vou mostrar aqui na próxima figura para vocês. Olha aí, ó. Essas cabecinhas aí, né, tudinha, né? Da membrana de fosfolipídios. Ó, fica para fora, tá vendo, né? Bicamada. Tem essas estruturas para fora e tem as cabecinhas dentro. E as perninhas delas, ó, né, bicamada, elas ficam para dentro. Esse meio aí não existe água, já que por cima das cabecinhas tem água, tanto por cima, né, fora da célula, na parte externa da célula, como dentro da célula também existe água, né? Então, elas não têm medo de água, né? Por isso que chamamos de Ai, desculpa que eu tô meio rouca, pessoal, desculpa. A gente chama ela de hidrofílica, né? Que ela não tem medo de água. É só vocês gravar isso aí, né? As perninhas estão dentro, tem medo. As cabecinhas estão de fora, não tem medo de água. Dentro não tem água, não existe água, certo? Então, agora, pessoal, existem proteínas integrais, que vocês estão vendo aí.
Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui essa canetinha. Deixa eu mostrar uma cor, né? Que eu sou dessas. Uma cor aqui da caneta. Jesus, não sei mais mexer não, gente. Desculpa. Pronto. Aí eu vou escolher aqui a cor amarela. Pronto. Aí tem essas proteínas integrais, que são essas aqui, essas coisinhas azuis aqui, ó, tá vendo? Que eu tentei fazer um círculo aqui ao redor dela. Essas proteínas aí, integrais, né, da membrana, ela consegue atravessar a membrana plasmática. Lembrando que ela é um tubão, né? Só tem fosfolipídios, né? Para todo que é lado, ó. Ela atravessa a membrana e por todos os lados existem os fosfolipídios, que nós falamos deles nesse instante. Então, dentro dessa membrana, desculpa, dentro dessa proteínazinha aí existe um canal que é por onde vai passar a substância, né? Onde a célula vai selecionar as substâncias que entra e que sai, né? Existem várias proteínas, pessoal. Vocês estão vendo que essa aí ela está atravessando a célula, né? Também tem essas proteínas, elas têm, vamos supor que cada qual tem a sua função, né? Tem uma que transporta só água, tem outra que transporta, deixa eu ver, gente, eu tô me dando um branco hoje na aula, desculpa. Outras substâncias, como, não sei se vocês já viram falar de bomba de potássio, né? Tem a membrana responsável que ela só passa bomba de potássio, né? Que a gente vai falar um pouquinho depois na próxima aula sobre isso. Aí, pessoal, também existe outras proteínas, essas periféricas que eu falei também no outro slide. Elas não atravessam, ela não chega a atravessar a membrana. Elas estão aqui com função de... elas servem como enzimas, né? Elas têm função enzimáticas. Elas permitem algumas reações que acontecem a nível celular. Entenderam? Reparem outra estrutura que estão aqui. Essas estruturinhas que estão de amarelo. Deixa eu ver se eu circulo aqui. Deixa agora botar no amarelo. Tá vendo aqui essas estruturazinhas dentro aqui da membrana? Essas estruturinhas dentro da membrana, pessoal, são colesterol. Aí vocês vão pensar, ai professora, minha membrana tem colesterol, todas as células, não sei o que, eu vou morrer de colesterol, tarará. Não. Pessoal, a gente por si só não precisa comer alimento para poder ter esses colesterolzinhos aí dentro da membrana plasmática, não. Esse colesterol aí, ele também tem a função dele, entendeu? Ó, ele não vai matar vocês, pelo amor de Deus. Calma aí. Vocês sabem que existe o colesterol bom e o mau colesterol, né? E o colesterol só é ruim quando ele tá em excesso, né? Que ele chega a tupir as veias do coração, tarará, e acontece... Mas a aula de hoje não é sobre isso. Então, esse colesterol aí, no caso, ele vai dar uma certa consistência à membrana, né? Para ela não ficar tão fluida, né? Que ela, como eu falei, sabe que ela é tipo uma gelatinazinha. Só que para ela não poder, vamos dizer, uma gelatina, né? Para ela não poder se quebrar, ela vai ter que ter tipo uma rigidez, né? Vai ter algo que dê essa rigidez a ela, para ela não se desprender. E o que vai dar essa rigidez é exatamente esse colesterol, pessoal, da membrana plasmática. Espero que vocês estejam entendendo que eu estou um pouco rouca hoje, certo? Agora nós temos aqui a glicocálise. Cadê a glicocálise? Vamos ver. Glicocálise. Bom, pessoal, vou explicar aqui, porque aqui não tem a glicocálise, tem, né? Óbvio que tem, mas só que eu vou explicar para vocês entenderem essa figurinha aqui da glicocálise, quando eu falo de glicocálise. Lembre-se que não é toda célula, certo? Não é toda célula que tem glicocálise. A nossa tem, né? No caso da nossa, que é célula animal, tem glicocálise. O glicocálise, ele é constituído, ele é considerado um envoltório externo. Ele tá aí, ó. Tá vendo esse nome glicoproteína, né? Certo? Preste atenção. Nessa glicoproteínazinha aí em cima, ó. Nessa palavra, eu vou botar outro bichinho aqui, pra vocês verem.
Pena, né? Aqui é outro. Aí são glicoproteínas, né? Glicocálise, que a gente chama. Quando esse glicocálise está associado à proteína, pessoal, ele é chamado de glicoproteína, certo? Quando ele fica preso nas proteínas, que no caso essa aqui que está nessa proteína amarela, ela é chamada de glicoproteína, né? Que ela está grudada na proteína. Agora, quando ele está ligado aos fosfolipídios, ele é chamado de glicolipídio, né? Glico, né? Lipídios, desculpa. Então, tanto o glicolipídio como o glicoproteína, eles são chamados de quê? Que eu falei? De glicocálise, certo? Glicocálise. O glicocálise é dividido em glicoproteína, quando é ligado em proteína, e glicolipídio, quando é ligado aí nessas bolinhas aí, que são os fosfolipídios. Pronto, isso aí vocês já sabem, né? Então, ai, gente, eu tô rouca, desculpa. Hoje eu não tô legal. Mas vai dar certo a nossa aulinha. Tomara que vocês estejam entendendo tudo. É porque é muito ruim. Eu já bebi água, mas dá certo. Vai dar certo em nome de Jesus. Então, vamos lá. Continuar aqui nossa aula. Sim, só lembrando, pessoal, desculpa. Essas glicocálise, né, que é glicoproteína e ai, gente, esqueci. Glicoproteína e glicolipídio, que eu fico tentando lembrar do outro, do lipídio, para fazer a associação. Eles também têm função, certo? A função deles, pessoal, é detectar substância, né, que vai poder entrar e sair das células. Eles são como se fossem os guardas, né? Como se fossem os guardas da membrana plasmática. E lembrando que ele não faz parte da membrana plasmática, viu? Eles estão ali só de guarda mesmo para ver o que pode ou não entrar antes de chegar aqui na proteína, né? Que tem os canais para entrada e saída de substância. Esse glicocálise aí, ele vai estar de guarda, né? Tipo, vigiando quem é que entra e quem é que sai da célula. É como se estivesse protegendo, né? A membrana plasmática mesmo da célula. Então, outra estrutura que precisa estudar também, que nós precisamos estudar, são essas ondinhas aí embaixo da célula. Vocês estão vendo? Essas ondinhas, pessoal, que tá aí embaixo de amarelo, acho que é amarelo, eu tô meio cega que meu óculos também quebrou. Essas estruturas aí debaixo da célula são chamadas de citoesqueleto. E eles podem dar movimento celular. A forma da célula que dá, né? Cada célula tem uma forma. E essa forma quem dá é o citoesqueleto, a célula, certo? E ele também dá essa resistência à célula. E eu vou voltar a dizer também, pessoal, né, que ele está aqui na membrana também, presta atenção, ele está na membrana, mas também ele não faz parte da membrana plasmática, olha aí, certo? Ele não vai fazer parte da membrana plasmática, certo? Ele só tem essa função mesmo, né, que eu acabei de dizer, é para dar resistência à célula, né? Ela vai dar resistência à membrana plasmática. Então, pessoal, a aula de hoje, desculpa, tô rouca. A nossa aula de hoje vai terminar por aqui. Como eu falei, que é um conteúdo meio extenso, a gente vai continuar na próxima aula e eu tô perdendo a voz. E é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido. Quem não conseguiu compreender, podem me mandar áudio para perguntar, tirar alguma dúvida, que eu estarei disponível. Então, tenham um bom dia e até mais.